Que a graça do nosso Senhor Jesus venha adentrar em nossos corações. Demorei um pouco, né, gente, para vir gravar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Hoje eu estou aqui com o livro Oração. Esse livro aqui ainda é provisório, eu estou com a capa cinza, mas na verdade a capa é roxa. Eu vou deixar a descrição dele aí. Na verdade o link, né? Vou deixar o link dele aí, se alguém porventura se interessar, né? É um livro maravilhoso, sustenta a alma. É o que precisamos, né? Nesses finais dos tempos, é o que precisamos. É daqui eu estou. Mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar aqui pelo capítulo 2 desse livro, onde a gente fala aqui dos mananciais no deserto. Aqueles dias, né, que a gente está passando por aperto, ora, chora na presença de Deus e parece que o céu está fechado, né? Mas hoje Deus vai falar aos nossos corações. Bem sei eu todas essas coisas. Capítulo 2. Todos nós passamos por desertos na vida. Momentos em que o chão parece seco, o céu fechado e a alma cansada. Não importa quão firme seja a nossa fé. Há dias em que as forças parecem esgotar e as lágrimas se tornam nossa oração silenciosa. Não sei vocês, mas eu sou bem assim, né? Tem dia que é só lágrimas, né? Só lágrimas, porque quanto tempo, né? A gente ora, mas bem que Deus falou, né? Ele falou que não ia ser fácil, né? Que se ele não impusesse as mãos, nenhuma alma suportaria. Por isso que ele fala na palavra, né? Que ele ia encurtar esse tempo, né? De sofrimento. Porque senão nem os escolhidos suportaria. E a gente tem visto essas coisas, né? Por aí a gente vê que os tempos estão chegando mesmo, né? Nesse momento, somos tentados a acreditar que Deus se esqueceu de nós. E que o silêncio dele significa ausência. Mas, na verdade, é no deserto que ele mais trabalha em nossos corações. No deserto é que ele mais trabalha em nossos corações. E a gente sabe que é verdade. Porque se as coisas vão indo tudo bem, a gente relaxa. Né? A gente relaxa. A gente já não ora tanto mais. Mas no deserto a coisa estreita e a gente corre para o joelho, né? Aí a gente chora na presença de Deus, que é onde Ele mais trabalha na nossa vida. É na dor. É na dor. A gente tira, por exemplo, Jesus Cristo, né? Que deixou exemplo. Quer mais? Né? A Bíblia nos mostra que o deserto não é um lugar de abandono, mas de transformação. Foi no deserto que Moisés encontrou Deus na sarça ardente e recebeu o seu chamado. Foi no deserto que o povo de Israel viu o pão cair do céu e a água brotar da rocha. Foi no deserto que Elias ouviu o sussurro suave de Deus, depois
enfrentar tempestades e terremotos. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação, mostrando que a palavra e a comunhão com o Pai são mais fortes do que qualquer ataque do inimigo. São exemplos, né, que a gente teve, que não é só a gente, né? Não é só a gente, né? Todos nós que servimos a Cristo, na verdade todo mundo passa por tribulação, né? Mas parece que o crente passa mais, né? Não sei, cada um, né, tem o seu sofrimento, é cada um que sabe, né? Mas a impressão que dá é que o crente sofre mais. Mas diz a palavra que todo mundo, todos nós um dia passaremos por tribulação. Eu creio nisso, né? O livro Manancial no Deserto nos lembra que, por mais árido que seja o caminho, Deus sempre reserva fontes escondidas para os seus filhos. Essas fontes podem ser um versículo que salta aos nossos olhos e enche o coração de esperança, né? Uma canção que nos faz lembrar das promessas de Deus, ou até mesmo uma pessoa que surge para nos ajudar no momento exato. São sinais que Ele continua cuidando de nós. A gente precisa ficar bem atento, né, a essas coisas para até mesmo fortalecer a nossa fé, né? Para a gente saber que Ele está com a gente. Na verdade, Ele falou que não ia abandonar, né, ninguém. Ele falou que se perdesse uma das ovelhinhas, Ele deixava as 99 lá no campo e ia atrás dessa uma ovelhinha. Não vai ser agora que Ele vai nos abandonar, né? E Ele sabe que agora a tribulação está terrível, nos finais do tempo. Se Ele não abreviasse o tempo, como Ele falou, a gente não suportaria. Mas é muito bom lembrar, nessa hora, que só mesmo quem prevalecer até o fim é que vai vencer. Então isso é o que dá força, né? Quem prevalece, né? Quem não deixa a espada cair. Luta até o fim, né? Tá sempre lendo a palavra de Deus, tá sempre lendo a Bíblia. Esses livros aqui, eu já falei uma vez que eu nunca na minha vida ia ler nenhum livro, porque eu achava que a Bíblia era a única ferramenta que podia me ajudar. Mas não é assim, né? Deus, ele mostra as coisas pra gente, e acabou que eu mesmo fui levado a escrever esses livros, né? Baseado, claro, na Bíblia. Não é qualquer livro que a gente pode pegar e sair lendo por aí, que tem muitos livros aí que não falam a verdade, que a gente precisa tomar cuidado. A gente vê agora aqui, conforme eu estou lendo, que é realmente baseado na Bíblia, é para dar força mesmo, né? É esse tipo de livro aqui que eu falo, né? Não é qualquer um. Um manancial no deserto não significa que o deserto acabou, mas que é possível atravessá-lo com vida. A água que Deus oferece não apenas mata a sede momentânea, mas renova as forças para seguir diante. É a certeza de que, mesmo quando não entendemos o caminho, Ele está no controle e nos conduz com amor. Se não fosse Deus, ai de nós, né? Sempre nas minhas orações, eu falo isso para Deus. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Como a gente ia conseguir suportar todas essas coisas, né? A gente que lê muito, a gente que está sempre buscando, já está sendo difícil.
porque a gente tem a memória muito curta. Então por isso que a gente precisa estar sempre buscando, sempre lendo, né? Nos alimentando dessas coisas, porque se a gente não tiver o espírito alimentado, a gente não consegue vencer. E a palavra diz que só quem prevalece, como eu acabei de falar, é que vai prevalecer. Então, por mais difícil que seja aquela hora, né, a gente perde a vontade. Tem tempo que a gente perde a vontade, eu bem sei disso. Né? Nós somos carne. Só que é nessa hora que a gente precisa lutar contra a carne para vencer todas essas coisas. É só com Deus. Se a gente bobear, a gente fica para trás, como aqueles que caíram no deserto. Né? E não levantou. Caiu e ficou. Quando passamos por lutas prolongadas, corremos o risco de perder a sensibilidade espiritual e de deixar a frieza e o desânimo tomarem conta. É isso que eu estou falando, né? A gente corre o risco, sim. Nós somos carne, né? Nós precisamos estar aqui, ó, na luta, sempre orando, principalmente. A oração é a fundamental. Quem não ora é complicado, tá correndo risco grande de parar, de deixar tudo para trás. Quando perceber, já está lá no mundo já. Então a gente precisa estar sempre ouvindo os louvores, né? Louvores bons, lendo, orando, para a gente não cair no deserto, porque se cair, fica. Se Deus não tiver misericórdia, né, e a gente pôr isso no coração, fica. Muitos, né, que estão me ouvindo agora sabem bem o que eu estou falando, né? Então, o mais importante nessa hora é pegar mesmo, buscar a palavra, né? Nem que for assim nesse vídeo como a gente está vendo agora, né? Vou ler de novo. Quando passamos por lutas prolongadas, corremos o risco de perder a sensibilidade espiritual e de deixar a frieza e o desânimo tomarem conta. É por isso que precisamos aprender a reconhecer e valorizar cada manancial que Deus coloca diante de nós. E a gente só vai reconhecer, claro, se a gente estiver buscando, né? Senão a gente não vai ver, né? A não ser que Deus tenha muita misericórdia, né? E vai levantando pessoas e outras coisas, como eu disse aqui agora, para nos alertar, né? Mas a gente precisa estar atento. Para a gente estar atento, a gente precisa buscar. Às vezes é uma resposta de oração inesperada. Outras vezes é apenas a paz que vem sem explicação, mesmo quando problemas ainda estão lá. Deus é maravilhoso, né? Se hoje você se encontra em um tempo de sequidão, lembre-se, os desertos não são eternos. Ainda que demora, né? Ainda que demora. Não são eternos. Mas eu sei que demora. Eu posso te garantir que demora, porque eu estou passando por esse deserto, né? Embora não pareça, mas eu estou passando. Parece que quanto mais a gente busca, mais a gente ora, mais a gente, né, lê, mais forte vem a tentação, né? A prova, né? Esse deserto. Mas a gente também não pode desistir, né? Porque quanto maior a prova, maior é a vitória, né? É a obra de Deus na nossa vida. Eu costumo falar aqui que a obra de Deus na nossa vida começa aqui.
A obra de Deus na nossa vida, o mais importante dela é na eternidade. A obra não é só aqui, ela começa aqui. Um exemplo disso é Moisés. Né? Moisés, ele fez lá a obra, mas depois ele subiu no monte e morreu. Espiritualmente a gente vê a obra de Moisés quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte e se transfigurou na presença deles. Quem foi que apareceu? Elias e Moisés. Elias e Moisés continuam trabalhando na espiritualidade. Então a gente tem aí, né, uma prova de que eu estou falando. E isso não é só eles. Quando Jesus, nos últimos dias dele aqui, né, mesmo que ele já tinha ressuscitado, ele falou para Pedro seguir ele. Aí Pedro perguntou, e aquele que tu amas, que era Tiago? Aí Jesus falou, se eu quero que ele fica, né? Jesus falou. Quer dizer, não que ele não ia morrer, ele ia morrer. Mas Pedro ia fazer a obra com Cristo. Me segue, Jesus falou para Pedro. Então, Jesus já ia preparar, né, Pedro para a obra. Se a gente lê a palavra, a gente vai saber bem disso que eu estou falando. Né? Nos últimos capítulos, eu não depois eu vou ver direitinho, mas para mim não falar besteira, eu não lembro muito bem aonde é. Não lembro, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Mas é no Novo Testamento, é claro, né? Se hoje você se encontra em um tempo de sequidão, lembre-se de os desertos não são eternos. Enquanto eles duram, Deus é especialista em criar rios no ermo. Como está escrito em Isaías, eis que faço nova todas as coisas. E agora está saindo a luz. Por acaso não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e os rios no ermo. Eita glória! Jesus trabalha, como ele falou, né? O Pai trabalha e o Filho trabalha. Não é fácil a obra, né? Continuam trabalhando. A nossa parte é continuar caminhando, mesmo que os passos sejam curtos e lentos. É continuar orando, mesmo que as palavras falem e apenas as lágrimas escorram. É continuar crendo que a fonte está mais perto do que imaginamos. Olha isso. Mesmo porque passa, né? No minuto. O tempo voa. Então, logo a gente vai estar vendo todas essas coisas, ainda que não seja aqui. É mais importante a gente continuar crendo. Que a obra é grande, a obra é muito grande. Hoje talvez você esteja cercado por silêncio. Silêncio dói, né? Silêncio dói demais. Graças a Deus eu tenho tido alguns, depois de bastante oração, muito tempo, muitas dores, eu tenho tido algumas respostas de Deus, então isso ajuda muito, né? Hoje talvez você esteja cercado do silêncio, mas saiba que o silêncio de Deus não é descanso, é trabalho em andamento. Enquanto você não vê, Ele está abrindo poços e preparando água para o momento certo. Eita glória! Deus, Ele não erra, né? Ainda que demora pra gente, né? Para Ele não, tem o tempo certo.
O deserto pode ser o lugar mais seco da terra, mas também pode ser o lugar onde você mais sente a presença de Deus. E é verdade. Bem, eu sei disso, né? Bem, eu sei. Deus tem tido muita misericórdia de mim. Aliás, já que eu entrei nesse assunto, eu vou aproveitar e contar um dos testemunhos que me aconteceu agora, por esses dias. Eu passei 3 dias internado com pedra nos rins, quase morri de dor, porque a pedra parou entre os rins e a bexiga e obstruiu o caminho. Tava passando muito pouca urina. E estava doendo demais, demais. Então, infeccionou. E a infecção foi terrível, né? Eu fiquei à base de antibiótico no hospital. E precisava de uma cirurgia, onde esse hospital não tinha recurso. Aí então eles falaram para mim que ia me mandar para outro hospital. Aí fui parar lá em Parelheiros, longe. Fui de ambulância, transferido para lá. E chegou lá, aqui eu estava internado. Hospital maravilhoso, pena que não tem recurso. Que é esse de Santa Marina, que eu acho que também vai parar de atender, né? O SUS. Infelizmente, eu ouvi falar. Agora, se é verdade, também eu não sei. E eu estava sendo muito bem tratado ali. Só que chegou lá, em Parelheiros, eu fiquei na recepção. Olha a diferença. Fiquei na recepção. Passei a noite inteira lá, né? Fazendo exames, tudo. E quando foi 7 horas da manhã, o médico pegou e me deu uma receita e me mandou para casa. Falou que lá não opera, que esse meu... Do jeito que eu tava, não precisava operar, que ia passar remédio só e que ia sair a pedra. Na verdade, não saiu, né? Eu vim para casa. E continuei com as dores, é claro. E eu tava com muita dor nesse dia, deitado ali no sofá. Deitado não, sentado, deitado, levantava, porque não tem posição. Aí eu comecei a orar, já estava orando, né? Com toda a dor, eu já estava orando, pedindo socorro, misericórdia a Deus. Eu só ouvi uma voz, irmão, que me falou, deita de barriga para baixo. Mas não deu nem tempo de eu virar direito. Eu só sei que eu fui deitando e apaguei. Depois de 3 horas, mais ou menos, eu estou calculando mais ou menos, eu não sei exatamente quanto tempo eu fiquei deitado de bruço ali. E na hora eu apaguei e depois quando eu acordei eu já não tinha mais dor. E eu fiquei muito feliz, né? Um milagre. Eu não entendi o propósito de Deus, Ele sabe muito bem das coisas. Só sei que eu estava contando para todo mundo esse testemunho, que foi um milagre, porque eu estava morrendo de dor. E se Ele não intervir ali, eu não sei se eu ia aguentar. Era muita dor. Aí eu estava contando para todo mundo. Aí, irmão, quando foi no outro dia, eu comecei a sentir a dor de novo. Aí eu fiquei decepcionado. E eu já tinha contado e contei para uma amiga minha e eu peguei e falei com ela de novo que eu estava envergonhado. Porque eu já tinha contado para todo mundo, né? Que Deus tinha feito um milagre, Ele tinha mesmo, porque só aquele momento de dor que foi, né, e acabou, já era um milagre, mas para mim tinha saído a pedra. E na verdade, não sei o que aconteceu, só sei que eu senti dor de novo. Aí eu comecei a orar de novo, pedir a Deus, só sei que já tem mais ou menos uns 20 dias, uns 20 dias mais ou menos. E até hoje eu não senti mais dor.
Graças a Deus, né? Mas vamos ver qual é o propósito de Deus em tudo isso, né? Deus sabe de todas as coisas. E eu estou aqui contando esse testemunho, que foi o que realmente aconteceu. E eu fiquei envergonhado mesmo com as pessoas que eu voltei a falar, porque não foi para todo mundo que eu falei. Estou falando agora, né? Para as pessoas entenderem realmente o que aconteceu. Só sei que estou aqui. Não senti mais nada, não senti mais dor. Pela misericórdia de Deus. Por isso que eu falo, né, que os sinais de Deus ainda são bem aparentes na minha vida e eu não posso reclamar. Pior ainda, mas eu passei um bom tempo sem ouvir, no silêncio mesmo de Deus. Sem ouvir a voz de Deus, sem acontecer nada, e o desespero vai, né, vai tomando conta. Não é fácil, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Aí é para provar realmente a nossa fé. E como eu já disse, né? Só vai vencer quem prevalece até o fim. E a gente ainda não chegou no fim, né? Então vamos lutar. O deserto pode ser o lugar mais seco da terra, mas também pode ser o lugar onde você mais sente a presença de Deus. Senhor, ajude-me a não perder a fé. Então, os capítulos, eles todos terminam com oração, né? Aqui é o finalzinho do capítulo, então ele vai terminar com oração. Senhor, ajuda-me a não perder a fé nos dias secos. Dai-me olhos para ver os mananciais, ou a mão de Deus trabalhando, né? Dai-me olhos para ver os mananciais que o Senhor coloca no meu caminho, e força para continuar até o fim, que eu possa atravessar este deserto confiando na tua fidelidade. Amém. Hoje eu vou ler só esse capítulo 2, que é o que eu achei mais importante, né, para essa sequidão, essas provas e tal. Mas outra hora eu vou ler outros capítulos desse livro aqui, é muito bom. Se alguém tiver interessado, eu vou deixar aqui na descrição o link. E é assim, que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos dar força, né? Sabedoria para a gente batalhar até o fim, não desistir. Quem quiser ler esse livro, ele dá muita força, ensina muitas orações. É maravilhoso o livro. Aqui, que nem eu falei, né? Ele está na cor cinza, mas ele é roxinho. Tá ao contrário. Mas é um livro muito bom, né? E assim eu vou agradecendo em nome de Jesus.